Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe cada um que me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio dessa palavra que é poderosa para resgatar, restaurar, conduzir e determinar. Eu creio, irmão, e creio muito. Vamos embora para cima, mas antes de começar, peço a vocês que curtam, compartilhem e comentem. Dessa forma a plataforma entende que o vídeo é relevante e nós conseguimos enviar a mais pessoas. Bora lá? O texto de hoje encontra-se 2 versículos no livro do profeta Miqueias. Quero ler com vocês o capítulo 4 e o verso é o 7 e o 8. Diz assim: os fracos sobreviverão como um remanescente. Os exilados se tornarão uma nação forte. Então eu, o Senhor, reinarei sobre eles no monte Sião para sempre. Quanto a você, bela Sião, fortaleza do povo de Deus, voltará a ter força e poder soberano. O rei da minha preciosa Jerusalém será restaurado. Glória a Deus. Irmãos, peço perdão, eu estou um pouco cansado porque eu não sei o que aconteceu, mas eu peguei alguma coisa aqui e senti muita febre essa noite, acordei suando, então assim, a minha voz está um pouco cansada. A gente está aqui pela graça de Deus. Inclusive eu vou pedir aos irmãos que orem por mim, tá bom? Bora lá, bora para aquilo que realmente importa, a palavra do Senhor. Olha, o texto hoje do profeta Miqueias refere-se justamente ao momento do exílio, ao momento de refinamento do povo de Deus. Sim, o Senhor tinha julgado a nação de Israel e eles tinham sido condenados pelo Senhor por apostatar da fé e se dobrar a Baal, se dobrar a outros deuses, e por isso seriam entregues nas mãos dos inimigos. Assim como Miqueias e todos os outros profetas considerados menores ali, Miqueias também ele obedece uma estrutura de texto, conclamando este povo ao arrependimento para depois passar pelo refinamento e depois uma promessa de restauração maravilhosa, sim, um futuro de esperança e paz. Mas através desse texto nós percebemos que não seriam todos que suportariam o processo, tá? Tamanha seria ali a intensidade da prova que os israelitas viveriam, logicamente, irmãos, na mão dos assírios. E ele pregou tanto para Samaria como para Jerusalém. Ele pregou tanto para o sul como para o norte. E nós percebemos através dessas palavras que, de fato, não é fácil passar pelo processo. E pensando nisso, eu quero fazer aqui as aplicações pertinentes a esse texto. Começa falando assim, ó: os fracos sobreviverão como um remanescente. E o remanescente, irmão, é aquele que sobrou. O remanescente é aquele que durante a lapidação, durante o refinamento, foi sobrando. Muitos escalandos vão desistindo no caminho. Eu quero repetir, muitos escalandos vão desistindo no caminho. O remanescente seria aquele que conseguiu subir até o topo. Nós podemos dizer isso. E então o que nós aprendemos com o remanescente de Israel? O que eu e você podemos aprender? Que nem todos, irmão, nem todos mesmo sucumbirão ao processo. Embora seja um processo de Deus, seja um processo por aquilo que vivenciaram ali, voltaram as costas ao Criador. E quando nós aprendemos isso, nós percebemos que no nosso processo também, irmão, não é fácil. Não é, irmão. Pessoa passar pelo processo com um sorrisinho no rosto, com muitas vezes o mau humor, muitas vezes a vontade de largar vai ser grande. Eu não estou aqui, logicamente, irmãos, tentando minar talvez o pouco de fé que alguns irmãos estão me ouvindo. Não, é pelo contrário, é para fortalecer a fé, irmão, é porque é difícil. Mas aqueles que se apegam no Senhor, que dobram o seu joelho e pede força para ele, que esperam no Senhor, irmão, sem dúvida nenhuma conseguem. O grande segredo é esse. Eu não tenho dúvida que o grande segredo do processo é o próprio Senhor, que nós, por nós mesmos, nós percebemos. Os fracos sobreviverão como um remanescente. Ou seja, pouquíssimos ficariam, irmão. Teria muitos fracos ali e muitos ficariam pelo meio do caminho. Mas nem todos sucumbirão, nem todos. Mateus capítulo 22, versículo 14, fala que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. E nós percebemos que há uma
recompensa. E eu creio que essa também é outra fórmula para nós atravessarmos os momentos de dificuldade do processo. O que, irmão? Como Jesus, olhar para a alegria que lhe fora proposta. Fala, os exilados se tornarão uma nação forte. O Senhor promete que através daquele remanescente, ou daqueles remanescentes que sobraria, ele faria de novo uma nação forte. Foram pessoas que passaram pelo processo. Foram pessoas que passaram pelo refinamento. E os que passaram pelo refinamento, irmão, receberão poder. Eu quero repetir isso. Os que passarem pelo refinamento receberão poder. Poder que vem do alto. Poder que vem de Deus. Eu lembro logo, quando eu olho essa parte aqui, eu lembro logo do apóstolo Paulo dizendo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, ele fala aí, ó, por isso, por amor de Cristo. Por que ele suportava, irmão? Porque ele tinha justamente amor em Cristo. Muitas pessoas querem passar pelo refinamento, pelo processo, e estão de olho, por exemplo, na bênção, na restauração do casamento, na volta do filho. Irmão, e quando nós vamos passar por esse refinamento, se nós olharmos para qualquer outra pessoa que não é Cristo, porque Cristo é a nossa fonte de amor maior. Nós descobrimos o tanto que Ele nos amou. Nós não vamos dar conta, por quê? Porque normalmente as outras pessoas, a qual nós oramos por elas, irmãos, elas estão entregues ali no poço do pecado. E se você for olhar para elas, você vai ficar com raiva, você vai falar, eu estou passando por isso aqui por causa disso, não vai dar certo, vou largar a mão. Você larga a mão, irmão. Você larga a mão, meu irmão. Então, por amor de Cristo, ele fala, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. O que seria fraquezas, insultos, necessidades, perseguições e angústias? É o refinamento, irmão. É o que nós somos submetidos justamente para nos tornarmos seres humanos melhores, parecidos com Cristo. Ele fala, pois quando sou fraco, é que sou forte. É nesse momento que nós descobrimos a força que vem do Senhor. E esse é o grande segredo. Olhar para Cristo, olhar para o amor dele por nós e o quanto ele tem, sabe, amor por nós nesse momento, nos fortalecendo, nos vivificando para que nós venhamos, de fato, a suportar esse momento da provação. Irmão, durante o momento da provação vai ter privação, vai ter insulto, vai ter necessidade, angústia, perseguição. E isso tudo sem a gente fazer nada para que isso aconteça. Você vai olhar, você vai falar assim, mas eu não fiz nada para isso acontecer. Irmão, isso é para te refinar, minha irmã. Isso é para te refinar. Isso é para trazer uma melhoria para a sua pessoa. Depois de um tempo, eu falo por mim mesmo, depois de um tempo você nem se importa mais. É como se, sabe quando, eu lembro que lá no futebol tinha um negócio lá que tinha uns irmãos, por exemplo, que tomavam muito chute na canela quando estava jogando bola. No começo gritava, ai, sangrava, sabe, esperneava assim, a gente achava que a pessoa ia morrer. Depois de um tempo, irmão, de tanto chute que tinha tomado, a casca estava grossa, nem sentia mais. Nem sentia, irmão. Nem sentia. A mesma coisa, de tanto nós apanharmos no mesmo lugar, nós ficamos calejados. É mais ou menos por aí que o Senhor trabalha. Eu sei que não é uma mensagem que muitos irmãos gostariam de ouvir, mas é a verdade. É a verdade. Nós vamos deixando de nos importar. Vamos ficando superiores àquilo que tenta nos parar. E a palavra termina aqui, ó, nesse primeiro versículo, versículo 7, falando, então o Senhor, o Senhor, reinarei sobre eles, no monte Sião para sempre. E embora muitos não achem, eu sei disso, porque muitos estão de olho apenas na bênção, naquilo que tem procurado do Senhor para, de fato, melhorarem as suas casas, esse é o melhor presente, irmão, o governo do Senhor. O governo do Senhor e a sua presença é o maior presente. Eu quero repetir isso porque eu creio que alguém precisa ouvir. O governo do Senhor e a sua presença é o maior presente. Quando o Senhor está presente, irmão, o inimigo não ataca. Quando o Senhor está cuidando, está amparando, está restaurando, o inimigo não pode tocar. Pode não, irmão. Pode não, minha irmã. Quando o Senhor governa o nosso coração, há sabedoria e os passos deixam de ser errados. Nós começamos a viver pela sabedoria que vem do alto e não temos mais interesse em certos tipos de coisas. Algumas coisas deixam de ter importância na nossa vida. Então, quando o Senhor vem, quando o Senhor toma conta do coração, quando Ele se apossa daquela pessoa, quando o governo é do Senhor e a sua presença vem, a alegria é completa. Eu quero repetir, a alegria é completa.
Eu quero ler um versículo com vocês que está em Sofonias, capítulo 3, capítulo 3, versículo 17. Eu quero ler na versão NVT, que diz o seguinte, a palavra fala assim, ó: pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio, e Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. E esse versículo, ele tem sido para mim um bálsamo durante muito tempo. Por quê, irmão? Porque durante o processo nós descobrimos, nós até sabemos, mas nós descobrimos alguns medos que nós tínhamos assim, e estavam escondidos ali. E ele começa a acalmar todos os nossos medos. Por quê? Porque nós percebemos que tudo que nós precisamos para ter alegria na nossa vida é o Senhor perto. Ele no meio, por meio da presença do Espírito Santo, como Paulo vai dizer em Colossenses 1:27, Cristo em nós, a esperança da glória. Então deixa o Senhor te governar, deixa a presença do Senhor invadir, é até que chegue esse momento, irmão. Aqui em si é o processo de santificação, é o processo que todo crente, quando aceita Jesus Cristo através da água do batismo, entra. É exatamente isso que ele está falando. E fala assim, ó, e aqui eu quero continuar porque ele continua declarando aqui no verso 8 que o seguinte, ele fala assim, ó: quanto a você, bela Sião, fortaleza do povo de Deus. Sião é Jerusalém, irmão, é o centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus para nós é justamente o Senhor Jesus Cristo. É que nós venhamos aparecer. Irmãos, eu não estou jogando um balde de água fria nos irmãos, não. Compreenda o que eu estou falando. O Senhor quer restaurar o seu casamento, o Senhor quer dar uma história para você. O Senhor quer trazer o seu filho de volta, que está lá perdido na biqueira, quer te dar um emprego, quer te dar condição melhor de vida, prosperar os seus caminhos, restaurar a sua casa, restaurar a sua família. Tudo isso está dentro dos planos do Senhor. Mas o principal plano do Senhor é que nós venhamos a ser parecidos com o Mestre. Esse é o grande propósito do Evangelho, a salvação. Quando nós nos tornamos parecidos com o Filho, estamos aptos aí. E aqui nós percebemos, ele fala, quanto a você, bela Sião, fortaleza do povo de Deus. Ou seja, existe, irmão, um escolhido dentre os escolhidos. E esse escolhido é o próprio Senhor Jesus. É a nossa fonte de força. Por isso Paulo fala, por amor de Cristo. Por isso que eu disse isso para vocês no começo da caminhada. É ali, onde nós teremos a nossa fonte de força. Nós precisaremos muitas e não poucas vezes restaurar as nossas forças em Cristo. A fonte de água viva, que jorra para sempre. Ele tem que estar ali perto de nós. E algumas palavras nesse momento, como a do profeta Joel, capítulo 3, versículo 10, diga ao fraco que eu sou forte, fazem bastante sentido, porque nós vamos nos sentir fracos. Porque há um escolhido, ele fala, quanto a você, bela Sião, fortaleza do povo de Deus. Existe um lugar, irmão, esse lugar é o Senhor. Existe um lugar onde nós podemos renovar as nossas forças. E é o que ele vai falar ali, ó. Ele fala assim, ó, voltará a ter força e poder soberano. E quantas vezes, irmãos, essa caminhada enfraquece? Quantas vezes nós nos sentimos sem forças e sozinhos, pressionados, tristes, e o ambiente, o cenário é propício para desistir? Eu quero repetir isso. Quantas vezes nós nos sentimos sem força e sozinhos e o cenário é propício para desistir? E eu quero te dizer, meu irmão, mesmo que a caminhada enfraqueça, há um renovo do céu. Há um renovo do céu, irmão. Há uma promessa de renovo em Jesus. Há uma promessa nesse lugar. Há uma promessa a qual nós podemos verdadeiramente nos apoiar, para que nós possamos ir até o fim. Irmão, e isso é ilimitado. É ilimitado. Como que você sabe disso, Alisson? Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você está esperando no Senhor, irmão? Está esperando no Senhor, minha irmã, de verdade? Olha, a palavra fala, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quando nós estamos esperando no Senhor, nós temos acesso a todas essas promessas.
Que o Senhor, meu irmão, e eu quero profetizar para alguém aqui que está me ouvindo, que o Senhor venha renovar as suas forças. Tem renovo do céu vindo em tua direção nesse momento, um renovo vindo da parte do Senhor, para que você possa, irmão, continuar a caminhar. Do seu lugar de parar ainda não é aqui, assim te diz o Senhor. Continue, vai andando, muitas vezes até mesmo que rastejando, só continue, porque te alegrará muito chegar no final desse processo. Ver, irmão, não é nem por receber a bênção, é por ver que você superou, você conseguiu superar, minha irmã, todos os seus limites que tentavam te parar, e que agora você já não é mais a mesma pessoa. Espera no Senhor, que Ele vai renovar as suas forças, e você vai voar como águia, correrá e não se cansará, andará e não se fatigará, e saiba, que depois desse processo todo, a palavra fala, o reino da minha preciosa Jerusalém será restaurado. Então depois do processo, tem restauração. Quem aí está aguardando uma restauração? Seja de casamento, seja pessoal, seja no trabalho, seja de um filho, seja da família, não importa, irmão. Depois do processo, depois desse processo tem milagre, tem aquilo que você tanto espera. Tem o Senhor te colocando sobre uma rocha firme. Tem algo que vai trazer muita alegria ao seu coração. E eu sei que essa mensagem está chegando aqui agora para pessoas que estão vivendo, irmãos, momentos muito difíceis. E não desista agora. Talvez, irmão, se você desistir hoje, o Senhor te restaurará, minha irmã, amanhã. Amanhã. Então não desista, sabe? Continua firme e forte. Deixa o Senhor te levar ao lugar da vitória. Deixa Ele te dar o sabor da vitória. Você se alegrará muito, eu tenho plena convicção. Quero terminar com vocês e aqui deixar um versículo em 1 de Pedro 5,10, que fala, o Deus de toda graça, e é isso tudo que nós precisamos, irmão. Graça, vinda do Pai, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará e os fortalecerá, e os porá sobre firmes alicerces. Lembre, depois desse processo tem restauração, depois desse processo tem milagre, depois de tudo que você viveu, depois desse pouco e leve momentâneo sofrimento, tem uma recompensa que o Senhor prometeu para você. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.